Muito bem, Maria. Legal, gostei da tua participação. Vamos lá, falou até um exercício que nós vamos resolver ali na página 45, né? Na página 46 a gente vai ver as equações biquadradas, né? Muito bem, gostei do entusiasmo. Vamos lá, então. A aula apresentada, então. Depois de aula apresentada, vamos ver então a correção do exercício. Eu prometi para vocês gabarito, né? Do exercício 7. Então tá, ó. Deixa eu pegar o gabarito do exercício 7. Ih, eu tô noutra turma aqui, cara. Que isso? Que falta de respeito é esse? Ó, tá aqui. Eu peguei o mesmo. Ai, ai, ai. Acho que agora tá certo. Na página 45, então, a gente só vai ver o gabarito. E se vocês tiverem dúvidas, no exercício 7, então. No exercício 7 diz assim, ó, um grupo de amigos comprou uma bola, um valor de R$48, dividindo esse valor em partes iguais. Se o grupo tivesse 8 pessoas a mais, cada um pagaria R$1 a menos. Quantas pessoas há nesse grupo? E olha ali o que foi resolvido então. Tá? Vou colocar de novo ali ó, a expressão. Ó. Esse aqui é o valor. Esse aqui é o valor, o menor valor, né? Aumentando 8 pessoas é o menor valor. Ou seja, a menor parcela tem que ser a parcela original subtraída R$1. Claro, daí esse aqui é a nova parcela, é a parcela, a primeira parcela, a parcela original menos R$1. O x não pode ser 8, com certeza, e daí resolvendo, tu chega à resolução da equação x igual a 16 e x igual a menos 24. Não faz sentido x ser menos 24. Então, são 16 pessoas, mas se tu somasse a esses 16, 8 pessoas, que daria 24 pessoas, ficaria R$1 a menos. A resposta então ficou, com a quantidade de pessoas não pode ser negativa, então há 16 pessoas nesse grupo. Essas 16 pessoas nesse grupo é sem, né, o acréscimo das 8, né? Ele supõe, né? Se tivesse 8 a mais, então ficaria R$1 a menos o valor da parcela. 16 pessoas encontraram, sim ou não? Dúvidas? Pode perguntar agora. Eu me perdi na conta. Te perdeu na conta? Vamos lá então. Vamos lá. Na tua conta, daí tu tá falando, né? Vamos organizar então a situação aqui. Acompanha o texto no teu livro, tá? Ó, valor a ser distribuído, R$48, tá? Valor a ser distribuído, R$48. Tá? Vou usar só 48. Em partes iguais. Se o grupo tivesse 8 pessoas a mais. Bom, o grupo não tem 8 pessoas a mais. O grupo tem X participantes, é o número de pessoas. Tá? Mas como seria com 8 pessoas a mais? Com 8 pessoas a mais, x mais 8. Pessoas, vamos colocar assim, mas seria, né, com 8 pessoas a mais. Vamos melhor assim. Com 8. Opa! Estou me confundindo.
Com 8 pessoas a mais seria x mais 8. Então, parcela. Qual é o valor da parcela? É tu distribuir os R$48 para x. Como seria? Né? Ou seja, a nova parcela é como seria. Ó, a nova parcela, então, seria os 48 dividido por x mais 8. Então, a nova parcela tem que ser menor que a parcela, tá? A nova parcela tem que ser menor que a parcela, porque a nova parcela aumenta o número de participantes e isso vai reduzir, né, o valor a ser distribuído vai ser para mais pessoas. Então, o que eu posso dizer? Que a diferença de parcelas é R$1. Essa informação aqui é importante. A diferença de parcelas é R$1. Então, tu pega a parcela mais cara, que é 48 sobre x, e subtrai a mais barata, né? Que seria 48 sobre x mais 8. Isso aqui vai dar R$1. A diferença de parcelas é R$1. MC, para esses dois aqui, eles são irredutíveis, x e x mais 8, o MC vai ser x que multiplica x mais 8. Tá? O que mais? X não pode ser 0, x mais 8 não pode ser 0, x não pode ser menos 8. Tem duas restrições aqui. Essas restrições são restrições da tua equação e restrição do problema. Tu está falando de x número de pessoas, x tem que ser um número natural. Tá? Então, se x não pode ser 0, x não pode ser menos 8, a restrição do problema fala que x tem que ser um valor positivo e maior que 0. Né? Além de ser positivo, tem que ser maior que 0. Redundante isso. Tá? X tem que ser maior, tem que ser positivo, porque ele não pode ser 0 e tem que ser natural. Juntando essas duas restrições aqui, tu chega a esta. X tem que ser um valor positivo. Tá? Vamos lá. O MC que deu x sobre x mais 8, mediante as restrições, este dividido por este, já deixa o 48 pronto para multiplicar ali, este dividido por esse dá x mais 8. Menos, deixo o 48 prontinho para multiplicar, esse dividido por esse, resta só o x. Igual, esse dividido por 1, esse todo aqui vai ficar 1 vezes x que multiplica x mais 8. Tá? Dadas as restrições, cancela aqui e vamos lá. 48 vezes x, 48x. Ó, aqui. 48 vezes 8. Mais. 48 vezes 10. 480. 480 menos 96. 400 menos 14. Foi 386. Calcula aí para mim. 48 vezes 8, 386. 386? Não é 386. 480. 384. 384, isso. Estava calculando errado. Obrigado. 384, é isso mesmo, 384, menos 48x, x2, x8, 8x. Olha que beleza aqui, ó, 48x menos 48x, 0. Passando tudo para o lado direito, isso aqui já cancelou, passa tudo para o lado direito, 0 fica desse lado. Tu tem o x ao quadrado que eu estou copiando aqui, mais o 8x que eu estou copiando aqui e menos 384. Muito bem. Bom, vou dar uma pausa aqui.
Só retornando então a gravação aqui. O que nós fizemos? A soma das raízes tem que dar o oposto de 8, que é menos 8 dividido por 1. E o produto das raízes é C sobre A, menos 384 sobre 1, menos 384. Vou nos divisores de 384. Como menos 384 é negativo, significa que as raízes, uma é positiva e outra é negativa, né? E outra coisa, como o resultado, isso aqui é diferente, o menos 8 é a diferença dos módulos, né? Como o resultado deu menos 8, então aquele de maior módulo é o 24. Encontrando os divisores de 384, eu chego aqui em 16 e 24, dois números, um par de divisores aqui, em que a diferença dá 8, né? A diferença dos módulos dá 8. Então, fica 16 e 24, sendo 24 negativo, 16 positivo. Chegou a resposta final, que o número de participantes é 16. Beleza? Muito bem. Então tá, só me diz aí se eu posso apagar tudo e a gente passa para as biquadradas. Pode apagar. Beleza. Vamos lá. As equações biquadradas. As equações biquadradas. Olha só, equações biquadradas. Agora você vai aprender a resolver equações biquadradas. Por quê? Porque reduzindo-as a uma equação do segundo grau. Tá? Na verdade, equações biquadradas são equações muito particulares, são equações do quarto grau. São equações do quarto grau. Elas são equações muito particulares. Assim, ó, é bem difícil cair assim um problema assim normal do nosso cotidiano que vai. Bom, equações do segundo grau já é um problema. É difícil uma aplicação do nosso dia a dia. Assim, a gente viu alguns exemplos que se reduz ali a equações do segundo grau, não é? Inclusive esse da bola ali, que caiu uma equação do segundo grau, é um problema assim que geralmente tu tem o valor se tem o valor do produto, tem o número de participantes, tu sabe que se falha os participantes, tu sabe quantos falham os participantes, ou se tu acrescenta o número de participantes para recalcular, né? Mas facilmente tu faz a divisão ali sem precisar resolver uma equação de segundo grau. O problema passado ali, de aplicação passado, mesmo assim não é um problema assim do nosso dia a dia, não acontece muito assim no nosso dia a dia. A gente tem outras formas de se resolver esse tipo de problema. Entretanto, para nos dar uma ideia assim de perspectiva, pensa só, vocês têm na turma 10 colegas, né? E vocês querem fazer uma viagem no final do ano de formatura, né? No final do ano de formatura. Então, se vocês têm uma meta a ser estabelecida, né? O que vocês acham? Se a gente tiver mais 2 colegas, por exemplo, ou 2 pessoas, um primo que eu possa colocar ali para participar da nossa viagem de formatura, daí o outro fala assim, eu também consigo. Então, vocês conseguem calcular ali, ter uma estimativa
uma estimativa de quanto se reduz, mas em geral vocês sabem quantos vocês são, não é um valor X genérico que tu vai pensar assim, vocês não faria sentido tu perguntar para a tua turma assim, quantos elementos eu tenho na minha turma, entendeu? Geralmente se tem um número de elementos e tu quer fazer uma estimativa aumentando o número de pessoas, daí o problema em si não cai numa equação de segundo grau, mas é só para a gente ter uma ideia, né, de como é que se faz algumas estimativas. Bom, pensando na situação ali, a metalúrgica Copiarte recebeu uma encomenda para fabricar etiquetas de identificação para uma empresa de móveis utilizando uma placa metálica quadrada. A placa, voltando à adolescência, a placa será recortada por uma máquina que vai retirar 4 quadradinhos conforme a indicação na figura a seguir. Antes disso, deixa eu mostrar ali para vocês. O nome o que vai na plaquinha ali é lenha móveis, certo? E daí vai botar numa escrivaninha, numa mesinha ali, né? Uma escrivaninha, tá? A placa para a marca do negócio, né? E como é que esse quadradinho ele é feito assim? Ele pega um quadrado e tira essas pontinhas aqui, ó, certo? Daí é assim que ele vai fazer a etiqueta. Pensa só, o que ele está mostrando aqui, ó, e para ficar de uma forma padrão o corte, se essa medida aqui é x, seja lá qual for, esse corte aqui, ó, vai ser 1 dividido por x. É o que a gente diz, o corte é inversamente proporcional ao lado. Tá? Quanto maior o lado da etiqueta, vai ser menor esse valor aqui, esse corte. Tá? Então, é inversamente proporcional. Então, outra coisa, a área tem que ser de 3 centímetros quadrados. Porque, por exemplo, se eu fosse colocar uma etiqueta aqui assim, eu teria que ter uma etiqueta de 1 centímetro quadrado, por exemplo. Então, eu conseguiria colocar essas restrições aqui para que a etiqueta seja padrão em qualquer lugar, entende? O desenho é proporcional. No caso da escrivaninha, a área teria que ser de 3 centímetros quadrados. Né? Aqui, então, fazendo com que a área seja 3 centímetros quadrados, esse corte é proporcional. Então, desta forma, tu padroniza, dá um padrão para o tipo de corte. Né? Se tu faz uma etiqueta um pouquinho menor, essa aqui, digamos, nem daria para ser 1 centímetro, né? Por que não daria para ser 1 centímetro aqui? Se o lado fosse 1, ia ter que dividir 1 por 1, daí dá 1 também, o corte seria o mesmo valor do tamanho ali, né? Daí tem algumas restrições. Tá? João trabalha na Copiarte e comprará as placas metálicas quadradas para a confecção das etiquetas. Para que não haja desperdício, ele precisa saber o tamanho ideal que elas devem ter. Qual a área da placa que João precisa comprar? Tá? Então, ele quer saber a área dessa placa. Em outras palavras, quer descobrir o valor de x e daí multiplica o valor de x por x para descobrir a área dessa placa aqui. Ó. A área dessa plaquinha aqui, que de repente a empresa ela vende a placa pela quantidade de matéria, né? E a quantidade de material aqui pode ser calculada pela área. Então a etiqueta tem 3 centímetros quadrados, mas para fazer a etiqueta tu precisa de uma plaquinha quadrada. Tá? Isso aqui não tem 3 centímetros quadrados. Tirando esses 4 cantinhos aqui de área, e aí vai ficar com 3 centímetros quadrados. Essa é a ideia.
Tá? Para que não haja desperdício, ele precisa saber o tamanho ideal que elas devem ter, qual é a área da placa que João precisa comprar. A diferença entre a área da placa quadrada e a área dos quadradinhos recortados é 3 centímetros quadrados. A diferença entre a placa quadrada e a área dos quadradinhos recortados é de 3 centímetros quadrados. Em outras palavras, o que ele está te dizendo? Se pegar essa placa aqui, ó, e retirar todos os quadradinhos, isso aqui, essa plaquinha, o que sobra é a etiqueta de 3 centímetros quadrados. Por isso que ele está falando isso, né? A diferença entre a placa quadrada e os quadradinhos recortados é 3 centímetros quadrados. Podemos representar essa situação da seguinte forma. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Cada quadradinho recortado é 1 sobre x vezes 1 sobre x. Tá? Então, quantos quadradinhos 1 sobre x eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 vezes de 1 sobre x. E a placa toda é x vezes x. Tá? A placa toda é x vezes x, ou seja, x ao quadrado é a placa toda e os quadradinhos é 4 vezes de 1 sobre x elevado ao quadrado. Então, está aqui, ó, a equação. X ao quadrado é a placa toda, 4 menos 4 vezes de cada um dos quadradinhos. Cada um dos quadradinhos é 1 sobre x vezes 1 sobre x, ou 1 sobre x elevado ao quadrado. E a diferença entre a placa e os 4 quadradinhos tem que dar 3 centímetros quadrados. Tem que dar 3. Então, tu tem a expressão x ao quadrado menos 4x ao quadrado sobre 3. E daí o que... Perdão. MC aqui, ó, para x ao quadrado, 1 e 1 aqui, certo? Desde que x ao quadrado não seja zero, e quando é que x ao quadrado poderia ser zero? Quando x for zero, né? Porque só zero elevado ao quadrado dá zero, né? Então x não pode ser zero. Então, ou tu multiplica todo mundo por x ao quadrado, que é o que o livro está fazendo aqui, ó. Pega esse termo aqui, que é esse aqui, multiplica por x ao quadrado. Ele não fez isso, ele fez o que eu estava pensando em fazer. Pega x ao quadrado, o MC aqui, ó, entre 1, x quadrado, e x ao quadrado é x quadrado. Então, esse divide por esse, x ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado. Já deixa esse aqui na espera, ó, x ao quadrado. Esse por esse dá x ao quadrado, então é x ao quadrado vezes o x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 1 vezes 4 dá 4. X ao quadrado dividido por 1, deixa o 3 na espera, dá x ao quadrado, 3 vezes o x ao quadrado. Depois que faz isso, cancela o MC. Eu geralmente faço isso com apenas um x quadrado, né? Tanto faz, daí tu cancela ao final. Fica só com a parte de cima, tá? Só com os numeradores. Desde que x não seja zero. Tá? X quadrado é x4. Menos 4 igual a 3x ao quadrado. Então, lembra que eu falei para vocês que uma equação biquadrada é uma equação do quarto grau. Tá? O que tem aqui? X na 4 menos 4x, o 3x quadrado passa para cá, né? X quadrado menos 3x quadrado igual a 4 igual a zero. Menos 4 igual a zero. Então, pode ver que é do quarto grau aqui, ó. Uma biquadrada, ela vai ser sempre desta forma aqui, ó. Um coeficiente A, que multiplica o x na 4, mais um coeficiente B, que multiplica um x na 2,
mais um coeficiente c sem x nenhum. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, são tipos de equações, as biquadradas, elas são equações do quarto grau muito particulares mesmo, porque tem termos que eles não aparecem. O termo x3, por exemplo, não aparece aqui. O termo x também não aparece e o termo sem x está aqui. Tá? Então, uma equação completa do quarto grau seria da forma ax4 mais bx3 mais cx2 mais dx mais e igual a zero. Isso aqui seria uma equação completa do quarto grau. E resolver uma equação dessas aqui do quarto grau é bem assim. Daí não se tem fórmula aí para resolver uma de quarto grau assim, certo? Entretanto, uma biquadrada é quando o teu b é igual a zero e o teu d é igual a zero, podendo escrever qualquer biquadrada neste formato aqui. ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Tá bem? Então, é uma equação do quarto grau. São equações muito particulares. Equação biquadrada de incógnita x é toda a equação que pode ser escrita na forma ax4 mais bx2 mais c igual a zero. A, b e c são reais, o a não pode ser zero. Tá? Vamos resolver a equação para descobrirmos a área da placa que João precisa comprar. Observe que a equação x4 menos 3x2 menos 4 igual a zero pode ser escrita da seguinte forma. Ah, tá. Ele está escrevendo que x4 aqui é x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 4 igual a zero. De modo a facilitar a substituição que será explicada a seguir. Então, o que eu quero te falar assim, que tu, na verdade, está pensando assim, tá, professor, a gente está vendo um conteúdo novo. Na verdade, o que a gente está fazendo é mais do mesmo, tá? Isso aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação biquadrada e transformar numa equação do segundo grau para resolvermos. A gente enxerga a biquadrada como se fosse uma equação do segundo grau e vê quais as modificações nós aplicamos para restringir as soluções. E daí resolve esse tipo de equação do quarto grau como uma equação do segundo grau, através de uma substituição muito simples. Tá? Então, daí tu vai me dizer assim, tá, mas funciona? Claro que funciona. Olha só, então uma equação biquadrada ela é do tipo ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Vai ser muito parecida com uma equação do segundo grau, certo? E é essa a vantagem que nós vamos tomar, assim, para tentar resolver. Então eu vou transformar ela numa equação do segundo grau. Como? Trocando a variável. Bom, olha só, ax², ele está dizendo ali que é a mesma coisa que a x. Vamos escrever assim, o coeficiente a, bota entre parênteses, x² elevado ao quadrado. Todo mundo concorda que x² elevado ao quadrado é x², né? Mas eu só estou escrevendo assim, x² elevado ao quadrado para tentar enxergar quem vai ser a minha variável. Quem vai ser a substituição que eu vou fazer. A vezes alguma coisa elevado ao quadrado. Que coisa é essa que eu estou elevando ao quadrado? X². E daí, na equação do segundo grau, tu tinha o próprio x que estava sendo elevado ao quadrado. Agora eu tenho parênteses que está sendo elevado ao quadrado. B vezes, olha o parênteses aparecendo de novo aqui, bx² mais o c
é igual a zero. Tá? Então agora eu estou enxergando essa equação, que é do quarto grau, como uma equação do segundo grau, como A vezes alguma coisa que está sendo elevada ao quadrado, mais B vezes essa mesma alguma coisa aqui. Tá? Isso é importante, que esse parênteses aqui, ele aparece aqui também, mais C. Agora eu só faço assim, ó, y é igual ao meu parênteses. Tá? Se o y é igual ao meu parênteses, y ao quadrado vai ser o parênteses ao quadrado, vai ser o x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, se o y é o meu x ao quadrado, então eu escrevo a vezes o y ao quadrado aqui, mais um b vezes o y aqui, mais o c igual a zero. Então tá, uma biquadrada em x é uma quadrada em y. Eu fiz mudança de variável. Depois que eu descubro y, eu só assumo que y tem que ser igual a x ao quadrado. E resolver y igual a x ao quadrado é fácil, né? X ao quadrado igual a y é bem simples de resolver, né? Resolve x ao quadrado aqui e resolve raiz de... Depois que eu descobri y através da equação do segundo grau aqui, é fácil resolver. Raiz de x ao quadrado, módulo de x. Raiz de y vai ser raiz de y. Tá? Vai depender do valor de y que eu encontro também, né? Daí eu encontro o valor de y e calculo. Eu sei que x vai ser ou mais raiz de y ou x vai ser menos raiz de y. Daí é simples. Então já montamos aqui, já até te disse assim como é que a gente vai resolver. Então vamos ver a equação que ele colocou ali. Para tentar, tudo isso aqui vocês têm, né, ali no livro. Não se preocupem que ele mostra ali, né, no livro como é que a substituição vai acontecer. Tá? Na equação, então, o que tu tens? Tu tens na equação seguinte. Tem que voltar ali, só um pouquinho. X na 4 menos... tu tem x na 4 menos 3x ao quadrado. Depois, menos 4 igual a zero. O que a gente vai fazer? Substituição. Y é igual a x ao quadrado. Tá? Então, quer dizer, nem precisa disso, né? Mas y ao quadrado é igual a x na 4.